Amém, irmãos? Deus é bom demais, não é verdade? Estamos na casa do Senhor, na sua presença, sendo submetido à sua palavra e àquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1. Versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te dar graça pela oportunidade que o Senhor nos concede de falar à tua igreja, Senhor, que somos todos nós, discípulos do Senhor, ao ouvir a tua palavra. Portanto, Pai, me coloco diante do Senhor e peço a tua ajuda para que eu possa transmitir, Senhor, e peço a ajuda do Espírito Santo, que aplique a palavra que aqui for dissertada aos seus corações, para edificação e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu morei 2 anos em Portugal, por conseguinte, na Europa. E ali em Portugal, na Europa, eu tive a oportunidade de observar muitas coisas que a história conta. Eu e minha esposa tivemos a oportunidade de andarmos em Roma, passearmos em Roma. Colocávamos lá o nosso Google Maps, né, Rose? Rose queria visitar diversos locais e a gente ia a diversos locais. E esses locais eram locais que muitos assistem pela televisão, assistem nos cinemas, e muitos filmes que existem ali, nós tivemos oportunidades de passar por ali. Mas não é isso que eu quero falar. O mais importante dali é o que aquela cultura traz para o mundo. O que é que a Europa ela traz de cultura, o que ela exporta para o mundo? Existem coisas boas que a Europa exporta para o mundo, e muitas coisas boas, mas também existem as coisas ruins que a Europa também exporta para o mundo. Mas dentre essas coisas boas, em que a Europa exportou para o mundo, é a chamada Reforma Protestante. E nós vamos discorrer aqui 5 pilares essenciais para que todos nós conheçamos acerca desse movimento, para alguns políticos, mas quando você olha por detrás de tudo isso, você vê a mão de Deus por detrás. Quem está com a Bíblia aí, levante ela, seja está indo, tá? Todo mundo está com a sua Bíblia digital ou não? Que bênção, né? É muito fácil, né, irmão? Abrir um versículo hoje, não é verdade? É muito fácil, não é verdade? Pois é, lá na Europa, no final do século XIV, um homem chamado Gutenberg, ele inventa algo que vai ser extraordinário mais à frente para fazer este movimento ele ser alcançado em diversos locais. Gutenberg inventou o quê? A imprensa. Esse homem inventa, e talvez ele tivesse inventado, talvez por uma vaidade, não sei, estou falando assim, que muitos dos inventos, os homens gostam de colocar os seus nomes e dizer que ele fez isso, que ele fez aquilo. Talvez ele tenha feito, mas ele não sabia que algo estava por detrás dele. Que alguém estava lhe dando entendimento, alguém lhe está lhe dando graça para que pudesse algo de extraordinário
que no século XV Deus iria fazer, o século XVI. Algo de extraordinário, algo avalaçador, algo exponencial, algo que ia impactar metade da Europa. Em 1400, ele nasce, esse homem Gutenberg, e morre em 1468. Mas, pastor, o que tem a ver esse homem com os pilares da fé cristã, com a reforma protestante? Que alguns, quando você assiste na sua escola, quando você assiste na sua faculdade, quando você ouve alguém falar da reforma protestante, vai falar somente de interesses financeiros. E veja que Martim Lutero, que começou a reforma protestante, ele fez 95 teses, e no dia 31 de outubro de 1507, ele fixou na igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, essas 95 teses. Qualquer um que soubesse ler, pudesse ia passar por ali, ia ler aquelas 95 teses que ali ele discorria, ia falar: meu Deus do céu, eu estava errado e não sabia. Mas muitas pessoas não sabiam ler. Muitas pessoas não conseguiam ler. Mas este homem, a revolução que ele fizeram naquele tempo, e sabe por que ele fez essa revolução, que alguns chamam da reforma protestante? Sabe por que este homem fez? Porque ele era um monge agostiniano, ele era alguém que era muito religioso, mas ele, lendo as escrituras, lendo a palavra de Deus, ele encontra isso: o justo viverá da fé. Ele encontra isso, e ele aquilo mexe, ou o justo é salvo pela fé também. Ele encontra isso, e isso causa um impacto tão grande nele, que ele, como um bom religioso, ele vai até Leão X, acho que é Leão X, né? É Leão X? É, Leão X, e ele fala assim: olha, nós não precisamos mais de fazer indulgências, vendas da salvação. Ele foi tão ingênuo naquele momento, olhando assim, alguns, né? Porque aqueles religiosos de até então, eles vendiam as indulgências, eles vendiam pedaços de elementos para que as pessoas pudessem acreditar que eram salvos fazendo essas coisas. E o que aconteceu com ele? Ele fora excomungado dessa entidade religiosa que ele pertencia, e o excomungado naquele tempo, ele também poderia ser morto, poderia ter uma das consequências, a pena de morte. Mas os discípulos que ele tivera, que ele fizera, o guardou, e ele conseguiu então ir divulgando esse pensamento, e chegou também quem? E um homem chamado João Calvino. Um homem extremamente culto, que também, este homem, ele saiu divulgando esse ensinamento. E por quê? Neste homem, aqueles que eram salvos tinham que ter herdades, tinham que ser ricos, era um sinal que eram salvos para eles naquele tempo. Veja quanta coisa. Calvino escreveu muitas coisas boas, mas como todo homem, como John Wesley, escreveram uma coisa que é a base da nossa igreja, a base da igreja nazareno é Armínio Wesleyana. Mas não quer dizer, porque John Wesley foi um homem de Deus, que ele não errou algumas coisas. Alguém se lembra que John Wesley acha que no céu
Tem lugar para bichinho? Alguém aqui se lembra disso? John Wesley, é ele mesmo. Onde eu estive lá na casa dele, onde eu estive na igreja dele lá na Grã-Bretanha. Ele tinha essa coisa, alguns críticos. Ou seja, os homens, eles são imperfeitos. Os homens, mesmo nos seus movimentos, mesmo nas suas atitudes, acabam. Mas, Calvino falou assim, olha, Deus, ele escolhe um para ir para cá e outro para cá, para mostrar quem é. Isso está na história, tá, gente? Isso não é crítica a ninguém, não. Isso está na história. Esses que vão para o céu, eles já estão. E como é que Deus vai demonstrar em que esses que vão para o céu têm que ter posses, têm que ser ricos? Aí você imagina os pobres como ficam. Imagine. Então eu sou pobre, então eu não estou destinado a ir ao céu. Olha quanta coisa havia naquele tempo. Mas também teve um outro. Esse outro, queria mandar em tudo, mas ele queria que no trono dele, tivesse o seu próximo, Henrique VIII, da Inglaterra. Mas ele tinha uma mulher que não podia lhe conceder filho. Aí o que ele fez? Ele queria anular o casamento dele. Ele queria anular para casar com uma outra mulher para ver se suscitava filhos, para que desse continuidade ao seu reino. Então Henrique VIII, ele cessa com o segmento religioso que mandava em quase toda a Europa ali. Ele cessa e ele se torna o cabeça da igreja, e surge a chamada igreja anglicana. Ela só mudou os dogmas, ela só mudou a regência, o cabeça, que agora não era mais o Papa, agora era quem? Era o rei. E pasmem, até hoje ainda é assim. Então você vê que a Europa exporta muitas coisas boas. Mas se Lutero, lá atrás, ele falou contra as indulgências. E ele falou contra muitas outras coisas. Mas quando ele encontra esse texto, quando ele encontra a palavra de Deus, que penetra no seu coração, quando entra no coração do homem a palavra de Deus, quando o homem deixa, porque a palavra de Deus, eu quero dizer para você, ela sempre, presta atenção, irmão, ela sempre, para mim é um sine qua non, ela vai trazer resultado. Muitas vezes nós, nas nossas insuficiências, na nossa precipitação, nós falamos a seguinte frase, e nós nem meditamos. Ih, que homem de coração duro, né? Não é assim que a gente fala? Que homem de coração duro? A gente fala dessa forma. Mas o que é que a Bíblia fala dela? Quando nós desconhecemos a palavra de Deus, quando nós desconhecemos o ensinamento de Deus, quando nós deixamos de ir à casa de Deus, quando nós deixamos de ir à escola dominical, quando nós deixamos de fazer um curso na igreja, como nós desconhecemos, nós ficamos à mercê de tudo. Martim Lutero falava assim, todos têm que ter acesso à Bíblia, Martim Lutero. Todos têm que ter acesso a esse conhecimento, a esse grande reformulador. E ele falou, aí entra quem? Lá, Gutenberg. Aí agora começa a ser impresso. A Bíblia para aqueles, ele traduziu para o alemão. Aqueles que sabiam ler isso. E aqueles que não sabiam ler. Ele fazia panfletos também na imprensa. Miséria, olha que... Irmãos, é uma revolução tão tremenda. E talvez muitos de nós não temos ideia dessa dimensão. Ele fazia ali, depois dessa imprensa, ali era para as pessoas que não sabiam ler. Elas tinham os desenhozinhos, tudo, para que elas pudessem entender e alguém lhes ensinava. É interessante isso, né? É engraçado que nas escolas não falam isso, né? Falam? Alguém já ouviu isso?
As escolas não vão falar isso, porque o mundo que nós temos hoje é um mundo que jaz o maligno, em que o diabo, ele penetra no conhecimento, e muitos crentes, por falta de entendimento, e por não ouvir algumas coisas, o que acontece? Eu não vou estudar, eu não vou fazer uma pós-graduação, eu não vou fazer um mestrado, eu não vou fazer um doutorado, e deixa outro fazer. Aí o que o outro se torna uma autoridade, ele fala o que quer. Aí você tem que ouvir o que quer. Não é verdade? Agora você imagina, Lutero não queria isso. Lutero queria que todos ali tivessem o conhecimento e pudessem tomar as suas decisões. E, irmãos, 5 pilares importantíssimos estabelecidos que esse homem crera e que não mudou e que nós devemos continuar a crendo. Quais são esses 5 pilares que nortearam a reforma protestante? Primeiro pilar, sola scriptura. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Sabe o que quer dizer? Somente as Escrituras. Somente a Bíblia é a autoridade máxima de regra e de fé. Aí você me pergunta, pastor, onde está escrito? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Olha só. Não existe coração duro. Ele não está dizendo que existe coração duro. No livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que a partir de hoje você vai mudar esse pensamento de coração duro. Não existe coração duro, por mais ateu que seja. A palavra de Deus sempre vai penetrar. Ela é viva e eficaz. A palavra eficaz, ela vem da administração, que é aquilo que alcança o seu objetivo. Aí existe um outro elemento que trabalha junto com a eficácia, que se chama eficiência, que se utiliza de todos os recursos para se alcançar um fim. Isso é eficiência. Utilizar todos os recursos. E eficácia, ela vai alcançar. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. Martim Lutero queria que isso chegasse ao conhecimento de todos e outros homens. Então, para mim, não existe coração duro. Outra coisa, Jeremias, o que tu vês? Vejo uma amendoeira. Viste bem, porque eu zelo sobre a minha palavra para cumprir. Mas você fala, pai, que coração duro é esse? Quando você vai olhar na parábola do semeador, você diz que ele saiu semear a semente, não é? Aí Deus usa de toda uma analogia para mostrar o coração do homem. Quando o homem não quer, quando o homem se excusa, como o homem apresenta desculpa para não querer a sua vida ser transformada. Eita Jesus! É isso mesmo, irmão. Martim Lutero fez isso. João Calvino, Zwingli. Na época da reforma, a Bíblia era restrita ao clero e o povo viu na ignorância espiritual. Mas os reformadores ensinaram que cada cristão deve ler e conhecer a palavra de Deus. Irmãos, veja bem, olha o que a história diz. Martim Lutero está falando, cada cristão. Agora, olha o que diz a própria Escritura no livro de Josué, capítulo 1, verso 8 e 9. Não te disse eu? Não te aparte do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Oh, glória! Está vendo como a Bíblia é maravilhosa? Não é? Então você vê
que ela te faz quando você toma a palavra, assenta sobre a palavra, dorme com a palavra, vive com a palavra, ela vai fazer morada em você. Talvez alguns de vocês, vão dormir, já até sonharam. Talvez isso não cai. Vocês estão entendendo, né? Porque o celular hoje ele faz parte da cama de muita gente. Ou será que é só comigo? Não é, minha preta? Ou será que é só comigo? Aí a gente até sonha, né? A gente até sonha com o celular, né? E a Escritura. O salmista diz para o jovem: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Ei, olha aí você que tem cabelo branco, que é falado que cabelo branco é experiência. É experiência se essa pessoa refletir. Porque se ela não se refletir, o jovem pode ser mais experiente. Que isso, pastor? Ele diz, o salmista: sou mais sábio do que os velhos, porque eu medito na palavra de Deus. Olha quanta coisa. Quantos jovens que meditam a palavra de Deus. Há um jovem que eu admiro muito ele, chama-se Nicolas. Alguém conhece esse nome? Ah, como eu gosto de ouvir esse jovem. Ah, como eu gosto. Que garoto sábio. E vejo uma família muito humilde. Alguém fala que ele hoje é uma alta autoridade. Ele é alguém que está sentado na Câmara dos Deputados. E alguém fala, só tem sujo. Não, Nicolas não é. Nicolas tem a palavra de Deus. Nicolas tem o Senhor no seu coração. E ele fala da palavra de Deus. E ele foi ensinado. E ele fala com veemência a palavra de Deus. Por quê? Sola Scriptura. Somente a Escritura. Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Ou você só lê com assim, eu tenho que fazer minha meditação hoje, que se eu não fizer a meditação, não. O versículo que nós lemos é, olha o resultado, a vantagem que você tem de fazer. Muitos sabem que a educação física, ela é muito importante para a saúde, não é verdade? Não é verdade? Pois é, querido. Vocês podem ver o meu corpo aqui. Eu posso não parecer muito forte, muito bonito fisicamente, mas eu faço física com 58 anos de idade. Eu corro, faço musculação, mas essa semana, depois de visitar aquele abençoado ali que está aqui na minha frente ali, que olha, irmão, pense numa mão boa, irmão. Vocês sabem que a anestesia dói, não sabe? Pense. A técnica dele, mas só a experiência e a sabedoria. A técnica dele, pastor, vou furar aqui, aqui. Aí ele faz um negocinho com a gengiba assim, né, enganando meu cérebro, né, pastor? Enganando o cérebro, porque não senti nada. Aí ele pega aquela máquina lá e... Rapaz, Jesus eterno. Que benção, pastor. Já estou até com um hálito mais gostoso, mais bonito. Já estou até me sentindo melhor, pastor. Mas também ele falou, vamos acompanhar a sua glicose. Mas a minha glicose um dia desse deu alta. Aí ontem na academia, eu em vez de correr 15 minutos, corri 25 minutos. Por quê? Porque a glicose não baixava. Aí alguém me falou, aí teve um outro homem de Deus que falou assim, como abacaxi. Aí onde eu como abacaxi? Irmãos, pessoas sábias a gente vai seguir. Então, querido, por nós desconhecermos algumas coisas, nós temos prejuízos. Por muitos desconhecerem a palavra de Deus, tem prejuízos. Mas olha só o segundo pilar. Sola fide. Somente a fé. Romanos capítulo 5. Foi aí que ele se embasou verdadeiramente. Aquele eu utilizei como introdução, fazendo uma correção. Sendo, pois, 5:1. Justificado pela fé, temos paz por Deus, com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, tendo sido, pois, justificado pelo quê? Não é pelo teu dinheiro, não é pela tua posição social, não é por você pagar sacrifício, não é para você comprar, você achar que vai comprar, o único local que você pode comprar em vida, e eu digo com certeza, que vai ter resultado da sua morte e não dá problema para a sua família. Alguém já até pensou, já sabe, né?
É lá o teu buraquinho, ou a tua caixinha, ou lá no cemitério da saudade, ali para alguém te depositar lá. Eita, pastor, que palavra, depositar. Passou esse corpo, depois vai ser transformado. Você que é salvo, o seu corpo está com Cristo. Somente a fé. Então você vê que não exige nada, é só crer. Mas veja só, para crer, alguém tem que ouvir. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Martim Lutero queria isso. Vamos pregar, vamos falar. Só que a história quer pintá-lo e arranja alguns erros dele, como se os homens não pudéssemos errar. Veja que eu cometi uma silepse de pessoa. Como que se os homens, estou falando dele, não pudéssemos errar. Pudéssemos, eu estou me incluindo. Portanto, uma silepse de pessoa. Martim Lutero errou, como qualquer outro. João Calvino, John Knox, e outros mais, e outros homens mais. Mas preste bastante atenção, que quando o homem de Deus, verdadeiramente ele erra, o Espírito Santo de Deus, eu acho que falou isso na aula de hoje, né? O Espírito Santo de Deus vai ali falar ao seu coração. Ele não vai te humilhar. Ele falou, filho, e tu ouvirás uma voz por detrás de ti. Olha, não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Ande neste caminho, no caminho das santas escrituras. Somente a fé. A salvação não vem de obras rituais ou méritos humanos. Ela vem somente pela fé. Fé em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Romanos 1, 17. O justo viverá pela fé. Essa verdade mudou a vida de Martim Lutero. E muda a sua, muda a minha, muda a nossa, muda de todos aqueles que ouvem. Agora, para analisar uma coisa agora, irmãos. Preste bastante atenção. A Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você já falou para falar, irmãos, você tem que ter sabedoria para pregar a palavra? Eita, Jesus, vai em fogo. Aí, pastor, vem. Eu estou falando da reforma. Se você realmente é um filho de Deus, se você busca na palavra de Deus, se você ora a palavra de Deus, Deus jamais vai deixar você ser um inconveniente. É isso mesmo que você ouviu. Um inconveniente, falar a palavra de Deus em tempo que não é para falar. Você vai falar dentro do tempo. É isso mesmo. Veja que eu mudei a frase. Falta de sabedoria, irmãos. Aí quando fala assim, dá ideia para a pessoa que se ela ficar pregando o evangelho, ela está perdendo tempo. Tá não, querido, não está perdendo tempo não. Agora, se você encontra a oportunidade, você vê ali uma oportunidade para falar, você está numa linha de produção. Já pensou? Você está lá na linha de produção, você vai falar para o evangelho. Ó, Jesus te salva. Aí volta aqui, não dá. Isso aí sim, aí está errado. Mas imagine que uma pessoa está lá triste, abatida, e falando assim, meu Deus do céu, o mundo está mal. Ele falou assim, realmente está mal. Mas sabe o que me traz uma esperança? Sabe o que não me deixa me deprimir? É o que a própria palavra fala, quando Jeremias falou assim, ó, trago à memória aquilo que me pode trazer esperança. Eita, Jesus, está na escritura, querido, isso, está na palavra. Martim Lutero sabia e divulgou isso. A fé não é um sentimento, é uma entrega. Confie em Deus, mesmo quando não entende. A fé abre as portas da graça. A graça é o favor merecido ou é o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Mas ela só veio, você só vai aceitar quando você ouve que Ele fez algo por você. Quando você ouve, e essa é o terceiro elemento
desses pilares, desses 5 pilares? Sola gratia, somente a graça. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Parou para analisar que quando fala que vem de Deus, dá uma conotação. Olha a palavra, conotação. Eu não falei denotação. Para você ver a diferença de conotação e de denotação, você nunca mais vai esquecer. Conotação vem de conto. Uma poesia pode ser uma conotação. Denotação vem de denominar, dizer o que é a verdade. Então, denominação é o verdadeiro significado. Conotação é um conto. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas veja o que ela diz. Volta só um pouquinho aí, irmão, por favor. Volta aí. Olha lá. O último frase está escrito o quê? É tom de Deus. Dá a ideia assim que ele dá para um, ele dá para outro, dá isso. Toda dádiva e todo dom perfeito vem da casa do meu Pai, onde não há sombra nem variação. Aí Deus está falando assim, ei, Tenor, vai lá pregar o evangelho. Aí sabe por que houve a reforma? Porque a abençoada da igreja, Jesus, ele sempre aperta a igreja. Irmão, igreja só é apertada na hora da aflição mesmo, né? Só vai pregar o evangelho, só vai ter coragem de pregar o evangelho assim. Eu não, eu prego em todo tempo. As pessoas ficam, porque o mundo envergonha o evangelho. Quem é crente é sem cultura. Quem é crente é leigo. Quem é crente não tem informação. Eu me lembro de um coronel, trabalhei vários anos com autoridade, secretário de autoridade. Aí o coronel falava, os crentes são tudo ignorantes. O que o senhor quer conversar, coronel? Aí eu falei assim, com ele eu falei, filosofia, antropologia, sociologia, o quê? Assim mesmo eu falei, meu coronel, chefe de inteligência, ainda por cima. Eu falei, o que o senhor quer conversar? Schopenhauer? O que é Kardec? Você tem um monte de nome, irmão. Coisa que Deus me chamou para eu estudar. Não é para eu mostrar para a igreja. É para esses homens. Como Paulo falou diante daquelas autoridades. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder para a transformação de todo aquele que lhe crê. E me lembro que aquele coronel podia me prender. É prender mesmo, irmão, que se a gente falar direito, quem é militar sabe assim, um praça, eu sou praça, irmão. Eu sou subordinado. Aquela mulher ali é uma capitã, eu sou suboficial. Eu sou obrigado por regulamento prestar continência para ela. E não tenho nenhuma vergonha. Ainda que fosse uma menina de 18, 19 anos, fosse oficial, eu presto continência para ela. Porque são autoridades constituídas também por Deus. Então aquele coronel, imagina, a capitão já me prende, né? Meu amor, me prende no coração dela. Você imagina? Aí eu falei com ele, e aí? Coronel, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor sabe por que Deus colocou um suboficial aqui para o senhor? Para o senhor ouvir, porque o senhor não ia ouvir pelos oficiais. Porque, paz, meu irmão, eu vi muito oficial que se envergonhava do evangelho. Eu estou falando isso mesmo. E eu olhava, era crente fora da igreja, falava, quando estava o culto da União Evangélica, dava testemunho, mas quando estava na sua posição de oficial, era mau testemunho. Eu estou falando de colegas, irmão, colegas não, superiores. Eu estou criticando como cristão, mas como militar não podia criticar nem isso, porque eu seria preso. Aí eu falei para aquele coronel assim, coronel, o senhor está ouvindo hoje aquele evangelho, o senhor achou que é evangélico? Olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor já viu aqueles crentes que falam assim, ó, nós vai, nós é. O senhor já viu esses crentes? São meus irmãos, eu bati aqui, ó, são meus irmãos. Eu não tenho vergonha deles. Eles vão assentar comigo e vai julgar naquele grande dia. Ele olhou para minha cara assim, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se o senhor não se arrepender, coronel, assim, meu irmão, naquele grande dia eu já vou falar assim, ó. E aí, eu não vou citar o nome aqui, que de repente alguém até conhece esse coronel. Não vou citar, quer que eu cite? De repente na internet, Coronel Rolim. E sabe quem foi esse coronel? Se você procurar na internet aí, foi o subcomandante da primeira missão de paz, para você saber que era ele. Eu trabalhei com esse coronel. Subcomandante da primeira missão de paz do Haiti. Vocês lembram que o general, um general de brigada se matou?
Marcelo lembra disso, lembra, Marcelo? O general se matou, não foi? Aquele vice-comandante coronel foi para esse homem que eu falei, olha, naquele grande dia, quando Deus há de julgar todos, ele vai falar assim, e aí, eu não sei o nome dele todo, não me lembro agora. E aí, Rolim, lembra do subentenor? Aquele meu servo era o meu pastor. Glória a Jesus, eu vou estar olhando, Jesus. Irmão, eu não queria que ele fosse para o inferno, eu queria que ele fosse para o céu. Coronel, se o senhor não se arrepender, sabe, eu vou estar julgando o senhor que é autoridade sobre mim. Agora o senhor não vai ter mais jeito, porque o senhor ouviu do evangelho e deliberou em não querer aceitar Jesus Cristo. Irmão, isso para um coronel. E não era só ele não, falava para outros também, a Rosa sabe disso. Eu não brincava não, mas eu não brinco. Já falei para outro coronel, falei assim, coronel, se eu não for capaz de defender a minha fé, como eu vou defender a minha nação, se eu tiver de lutar por ela? Aí eles ficavam quietos. Era Deus que me dava. Eu era um pastor e Deus faz essas coisas, né? Então, somente a graça. Ali o que Deus estava fazendo? Mostrando, ó, é de graça, é um favor imerecido, é para você. Reconheça, tudo que você tem vem da graça de Deus. Amém, queridos? Quarto, só são 5, tá, irmão? Eu vou dar um pulinho. Esse aqui é mais tranquilo. Sola Christus. E aí? Alguém lembra esse nome? Sola Christus, somente Cristo. João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Descartes falou assim, ó, René Descartes falou assim, ó, só aceite a verdade quando ela for demonstrada por várias verdades que ela é uma verdade. Parece um jogo de palavras, né? Mas muitos não sabem que esse homem escreveu o discurso do método, como criar bem o seu espírito. Esse homem escreveu esse livro, e quando você lê esse livro ali, você fica perplexo com esse livro, que ele fala de Deus ali dentro. Imagina esse homem, naquele tempo, pastor, falando para aquelas autoridades, ele, Leibniz, Newton, Isaac Newton, já ouviu falar de Isaac Newton aqui? Era um cristão, mas ele cometeu erros. Todos esses homens foram alcançados nesses locais, graças a Deus primeiramente, e a chamada reforma protestante. Ah, meu Deus, se você é professor de história, querido, você vai rever um pouco o que você aprendeu. Porque Deus, Ele não pede para o diabo. Escuta o que eu estou te falando. Deus dá oportunidade ao homem até no último momento. Veja que quando Jesus estava ali com Judas ali, e aquela mulher foi com aquele vaso ali para derramar sobre Jesus, aí Judas falou assim, Judas, ó, olha até o último momento, Deus está dando oportunidade para Judas. Aí está naquele momento ali, ele diz, olha, poderia vender por 300 denários e dividir aos pobres. Aí Jesus quebra todo o assistencialismo que existe hoje, de tudo aquilo que se olha para os pobres. Aí Jesus fala assim, ó, os pobres vocês sempre têm com vocês. Ou seja, Deus está falando assim, ó, você quer ajudar você precisa ajudar os pobres, sim, mas eu vou demonstrar. Quando João Batista manda os seus discípulos ir até Jesus, quando eles foram até Jesus, ali, porque Judas falou assim, vai lá e pergunta se ele é o Cristo ou se haveríamos de vir. Que coisa interessante, se você ler esse versículo, quem lê, quem fez teologia ou quem não fez teologia, e lê, por que Jesus falou isso? Dá para pensar, né, pastor? Como é que ele manda João Batista, se ele era aquele que preparou, se ele era aquele, meu amigo, ali tinha a chamada que Deus queria chamar para as pessoas da atualidade. Aí foram até Jesus. Jesus, nós viemos aqui, estou parafraseando, nós viemos aqui porque João Batista falou para a gente vir e etc. Dizendo que se tu és o Cristo, aí ó, volte lá e diga o seguinte, os surdos ouvem, os cegos veem, os aleijados andam, está tudo falando de cura, né? Agora, irmão, quando eu li esse versículo, algo me destacou assim no meu coração, eu preguei isso em Portugal, eu falei, meu Deus do céu, que salto deu na escritura, eureka! E ele diz, e aos pobres
é anunciado o reino de Deus. Jesus! Meu Deus, esse Deus é muito maravilhoso, irmão. Então você não cai no sofisma de que ajudar os pobres. E aos pobres é anunciado o reino de Deus. Você ouviu falar que eu fui para Portugal, talvez eu seja rico, só porque hoje eu sou um suboficial, mas não, irmão, eu fui muito pobre. Eu não tinha uma camisa. Dizem que os negros normalmente são mais pobres que os brancos. Aquela negra ali, ó, linda, maravilhosa do meu coração, minha esposa, que eu amo muito, meu diamante negro, meu pedaço do céu na terra, meu docinho de coco queimado. Aquela ali, irmão, morava lá em Acari, eu morava em Santa Margarida. Alguém conhece Santa Margarida aqui? Conhece? Hoje ainda está bem, irmão. Imagina aquele tempo, como era. Irmão, eu era muito mais pobre. As camisas me engoli porque às vezes eu ganhava camisa. Eu não tinha sandália, eu queria ter carrinho, não podia. Mas um dia que a palavra de Deus entrou no meu coração, no dia que eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, no dia que a palavra de Deus, eu deixei que ela fizesse morada, Ele começou a transformar a minha vida. E veja, irmão, que eu não tive pistolão, eu não tive ajuda de ninguém para entrar para a Força Aérea Brasileira e servi 30 anos dela. Eu era órfão de pai. Minha mãe, analfabeta. Irmão, mas eu vi um homem de Deus, Antenorges. Estude, Antenorges. Ore a Deus, Antenorges. Bata nas portas, você não sabe qual que Deus vai abrir. Aí no tempo quando eu fiz para a escola de especialista de aeronáutica, fiz para a escola de sargento das armas, passei para as duas, irmão, misericórdia. Eu não quis ir para o exército, porque eu tinha maior medo do exército, eu ia ralar muito. Aí depois descobriram que eu era para ser mais do exército do que da Força Aérea Brasileira. Os colegas falam para mim, Marcelo, que eu sou azul por fora, mas verde por dentro, entendeu, Marcelo? Eles são assim, verde oliva. Vai, tu é infante de natureza, sou mesmo. Você vê, tem meu jeito de falar, irmão, tem misericórdia. Irmão, me perdoa aí, me empolguei um pouquinho agora. Solos Cristos, só Jesus. Quando Jesus entrou na minha vida, Ele me transformou. Mas eu quero só Jesus para vocês. Tu imagina a Alemanha? Irmão, o negócio foi tão abrupto que invadiu a Europa, que em menos de 40 anos, 40% da Europa, vocês têm dimensão que é isso? 40 já era cristãos. Aí, uma instituição lançou, olha, irmão, o homem pensa que ele manda alguma coisa. O homem pensa que ele usa a política ou qualquer outro elemento achando que pode fazer alguma coisa. Aí ele fala assim, o coração do rei está nas mãos do Senhor. Como, pois, entenderá os seus caminhos? Deus chama de Ciro meu servo, que deu ordem para que o povo reconstruísse. Aí a gente fica olhando hoje cheio de medo de um monte de coisas, irmão, cheio de medo com isso que vai acontecer. Aí Deus falou assim, eu estou no controle total. E Jesus, quando você olha na história, aí você não tem para onde correr. Os homens estavam querendo com resultado financeiro. A história quer colocar que era resultado financeiro. E Mamon querendo prender aquelas pessoas. E Deus falou assim, eu levanto Martim Lutero, eu levanto João Calvino, eu levanto João Knox. Eu faço o que vocês chamam. Eu deixo esse movimento vir para salvar as vidas, porque eu morri e ressuscitei para salvar o que se havia perdido. E último, soli Deus glória. Glória somente a Deus. Irmão, não tem dimensão. Quem sobe essa tribuna, falar desse Jesus, falar desse Deus nos constrange, falar com força do nosso coração, porque o que Ele fez, irmãos, o que Ele fez é para nós darmos glória todo dia, até no momento de atribulação, no momento de tristeza, no momento de aflição, no momento se lembre do Senhor e dá soli Deus glória. Romanos 11:36 diz assim, porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois,
A Ele eternamente. Amém. Tudo que somos e fazemos deve ter um propósito de glorificar a Deus. Não a igreja, não ao pregador, não ao homem, mas a Deus. Portanto, querido, esses 5 pilares, sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solo Cristo, solo Deus, glória, deve nortear a nossa vida. Não eram pilares que se chamam somente da reforma cristã, mas é algo que Deus trouxe para os nossos corações. Fique de pé, querido, em nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma oração aqui com vocês e já vou passar para o pastor Luiz. E queria que, se você quisesse repetir, você repita. Amém? Senhor Jesus, obrigado por tua palavra e por tua graça. Eu creio que o Senhor é o único Salvador. Quero viver uma fé verdadeira e te dar glória em tudo que eu fizer. Em nome de Jesus, amém.